Muito bem, meus amigos, vamos lá a mais uma série dessa primeira etapa desses estudos que estamos fazendo. Essa série é a doutrina de Deus. Nós já estudamos na doutrina de Deus a Escritura Sagrada, a Trindade, Deus Pai, Deus Filho, e hoje vamos fechar essa primeira doutrina com a crença fundamental que fala sobre o Espírito Santo, ok? E sempre pensando o seguinte: nós estudamos sobre a doutrina e como conectarmos essa doutrina com a adoração, porque o tema da nossa jornada aqui é em espírito e em verdade. Então, como adorar ao Espírito Santo em espírito e verdade? Quem é o Espírito Santo? Como é que a gente visualiza? Porque quando você pensa em Jesus Cristo, você tem aquela imagem do palestino que andou aí peregrinando pela terra algum tempo atrás e era adorado. Quando você pensa em Deus Pai, muitas vezes você pensa num cidadão gordo, de cabelo branco, roupa branca, sentado num trono, cheio de anjo em volta. Então, mesmo que não seja a imagem real de Deus, mas é uma descrição que se tem do seu Pai. E quando se pensa no Espírito Santo, na identidade visual, muita gente pensa numa pomba, pensa num fogo, pensa num vento, pensa uma entidade fantasmagórica. Então nós não temos uma descrição sugestiva da imagem da pessoa do Espírito Santo. Mas a despeito disso, o Espírito Santo é uma pessoa. Nós, pelos textos que vocês leram, ele estava atuando desde a criação do mundo, esteve em vários lugares ao longo da história do Velho Testamento. Davi disse: Não retires de mim o teu espírito, né? Então, o Espírito Santo já era atuante e operante em todo o Antigo Testamento, assim como Jesus Cristo, como nós vimos, né? Isso nós estudamos isso. Então, só que o detalhe é como é que a gente se comunica com o Espírito Santo, como é que ele se comunica conosco. É simples, o Espírito Santo ele tem algumas maneiras, alguns modos de atuação. Ele age no mundo inteiro, em todas as pessoas, independente de religião. E Isaías descreve essa ação do Espírito Santo dizendo o seguinte: ouvireis por detrás de ti uma voz dizendo, esse é o caminho, andai por ele. Então não importa quem seja o homem, aonde quer que ele esteja, o Espírito Santo tenta falar e convencer o homem da justiça, do juízo, do pecado, independente da sua nacionalidade, independente da sua religião, da sua cor, da sua raça, independente de qualquer coisa. O Espírito Santo atua sobre a raça humana. Então isso é muito importante, essa é a primeira forma da ministração do Espírito Santo. Quando a pessoa começa a conhecer a Deus, a palavra e a Jesus Cristo, e ele vai flexionando o seu coração sob a liderança do Espírito Santo, então esse homem, ele aceita Cristo e ele é batizado, então ele passa a ser habitação do Espírito Santo. O Espírito Santo passa a morar em nós. A Bíblia diz que nós somos templos do Espírito Santo. Então, isso é muito importante. Algumas pessoas perguntaram, mas como é que eu faço para sentir o Espírito Santo? O Espírito Santo é um Espírito Santo, é uma pessoa santa, não uma emoção santa, né? Então a vida cristã tem muita emoção, tem muito sentimento, mas lembre-se disso, o Espírito Santo não é uma sensação, não é uma coisa que você treme. Agora, lógico, quando a gente está muito apaixonado, nosso coração vibra quando a gente chega perto da pessoa, a gente treme, fica da suadeira, né? A paixão, o amor, dá isso, né? Então, quando a gente está apaixonado por Cristo, a gente sente emoção, é natural. Mas lembre-se, para você não ficar buscando uma experiência sensorial, emocional, e achar que experiência emocional é experiência espiritual. Então, deixe isso bem claro, que a ação do Espírito Santo é convencer o homem da justiça, do juízo e do pecado. Você está sendo convencido, você está conhecendo a verdade através da ação do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo tem essa forma de habitar no crente. E quando lhe apraz ao Espírito Santo, quando ele se agrada, ele dá dons espirituais. Todos nós, quando somos batizados, recebemos um dom. Mas tem pessoas que têm mais de um dom. Tem 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10. E o dom é dado para o crescimento da igreja. Então isso é a revelação sobrenatural do Espírito Santo. É a dotação, é a capacitação. São os dons espirituais. Então são as três formas do Espírito Santo a trabalhar: atuar, habitar e se manifestar de forma sobrenatural. Então isso compete a ele, a quem ele quer dar dons espirituais. Mas e nós, como é que nós nos relacionamos? Nós temos que buscar sermos batizados diariamente com o Espírito Santo. E esse batismo para que é? Não é para sentir emoção, para se sentir um super crente. É para poder conhecer a verdade
e praticar a verdade, para se tornar um verdadeiro adorador. Porque nós adoramos em espírito e em verdade. Então, cheios do Espírito Santo, e esse Espírito Santo vai conduzir à verdade. Então, essa é a obra do Espírito Santo. Então, o senhor quer saber se você é um crente cheio do Espírito Santo? Você é um crente que ama Jesus, que obedece a Deus? Então, você é um crente cheio do Espírito Santo. Então não misture a sensação santa com experiência de santidade. Né? Uma pessoa espiritual é uma pessoa que ama a Deus, ama Jesus Cristo, ama o Espírito Santo e ama as pessoas por quem Cristo morreu. Então essa é a maior evidência que alguém tem o Espírito Santo, é uma vida de amor, uma vida de obediência e de serviço. Então aí fica fácil, né? Fica fácil entender, mas para poder administrar isso nós temos que buscar realmente a palavra. Então, e como é que nós adoramos? É necessário, precisamos, como é que o Espírito Santo pode ser adorado? Sim, sem dúvida. Tem gente que não adora o Espírito Santo. Tem gente que não adora nem a Jesus Cristo. E aí só adora o Pai. Então, mas pense uma coisa comigo. Por que nós podemos adorar e devemos adorar o Espírito Santo? Simples. Porque Ele é Deus. Ele é coeterno, coexistente, onisciente, onipresente, todos os atributos da divindade. E Ele é uma pessoa. Ele não é uma energia de Deus. Ele é uma pessoa, porque a Bíblia diz que Ele sente, que Ele ensina, que ele chora, que ele se entristece, que ele intercede. Então ele tem uma ação própria, é uma pessoa, ele tem personalidade. E por ser Deus, a Bíblia diz que Deus deve ser adorado. Veja, no Antigo Testamento, eles adoravam ao Pai, mas não tinham uma consciência de adoração ao Filho e ao Espírito Santo. Quando Jesus esteve na terra, Jesus Cristo passou a ser adorado e incorporado como elemento de adoração, diferentemente do Antigo Testamento. Mas depois que Cristo partiu e foi para o céu, ele disse: eu enviarei um outro, um paráclito. A palavra para o outro consolador é paráclito, que quer dizer alguém igual em importância a Jesus Cristo. É outro como ele, consolador, confortador. Então o Espírito Santo deve ser adorado também. Alguém fala assim: mas não tem nenhum texto na Bíblia que manda adorar o Espírito Santo. Mas no Velho Testamento não tinha nenhum texto também que mandava adorar Jesus Cristo. E quando ele veio, ele passou a ser adorado e vai ser adorado por toda a eternidade. Cristo foi e falou: quando ele vier, ele vai fazer a obra dele. E a partir do momento que ele foi e que ele veio fazer a obra dele, então ele passa a assumir como Deus o papel de ser adorado também. Então nós vamos buscar essa intimidade com Deus, essa intimidade com Jesus e a intimidade com o Espírito Santo. Faça do Espírito Santo o seu amigo, o seu companheiro, o seu instrutor, o seu conselheiro, porque nós estamos vivendo sob a dispensação do Espírito Santo. Que Deus nos abençoe.